pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre escala, sobre as notas musicais, sobre como que se forma uma escala musical, o que é sustenido, o que é bemol, o que é intervalo musical. Então é uma aula bem básica, mas eu diria mais para percepção, para ajudar na percepção musical mesmo, ok? Então tudo bem simples, tudo do começo, digamos assim, para depois podermos nos aprofundar em assuntos como a harmonia, como formação de acordes e vários outros assuntos. Então para quem toca um instrumento ali já ou está aprendendo, quem gosta de compor ou pretende começar a compor, para entender melhor mesmo, sair um pouco do assunto só decoreba ali e entender o que está fazendo. O som é medido por frequência. Logo, as notas musicais são determinadas também por essa unidade de medida. Tomamos aqui como exemplo a nota Lá, na frequência 110 Hz. Quando dobramos a frequência, então, para 220 Hz, temos uma outra nota Lá, mais aguda. E assim sucessivamente para 440 Hz. Temos uma outra nota Lá, mais aguda ainda, e 880 e por aí vai. Entre uma nota qualquer e sua primeira repetição, temos outras 11 notas, totalizando 12 notas musicais. Então eu tenho aqui essa primeira nota Lá, e depois eu tenho uma outra, né? Quando a sua primeira repetição. Entre as duas, nós temos essas outras 11 notas musicais aqui, tá? Dessa forma que se divide a escala. Escala é o mesmo que escada. Então, a escada musical é a escada das notas, né? Então, eu tenho aqui a nota Lá num degrau. Eu subo um degrau um pouquinho mais agudo, eu tenho a nota Lá sustenido ou Si bemol. Então deixa eu falar um pouquinho só disso aqui. Isso chama-se enarmonia. Enarmonia é quando temos dois nomes diferentes para uma mesma nota, tá? Então é o mesmo som com dois nomes diferentes. Isso acontece em outras situações da música também, tá? Então voltando um pouquinho aqui, eu tenho, digamos aqui, estou num degrauzinho aqui, num som, que eu tenho a nota Lá, eu subo um degrau, fica um pouquinho mais agudo, eu tenho a nota Lá sustenido ou Si bemol. Subo mais um, eu tenho o Si. Subo mais um degrau, eu tenho o Dó. E assim por diante até a primeira repetição da nota Lá. Uma coisa bacana de se pensar é assim, entre o Si e o Dó, nós não temos uma outra nota, tá? Assim como do Mi para o Fá. Todas as outras nós temos uma nota no meio ali, um degrau a mais ali. Então entre o Lá e o Si, como disse já, o Lá sustenido, que é o mesmo Si bemol. Entre o Dó e o Ré eu tenho mais uma nota aqui, que é o Dó sustenido, ou o Ré bemol. Entre o Ré e o Mi, entre o Fá e o Sol, Sol e o Lá também, tá? Escala maior natural. Então nós temos diversas escalas, na verdade, né? Escalas com 7 notas, com 6, 5, 8 notas, enfim, várias escalas, várias fórmulas aí de escalas. Quando nós falamos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nós estamos falando dessa escala maior natural. De certa forma, ela serve também como referência para montar várias outras escalas e tudo mais. Vou falar um pouco aqui antes sobre algumas situações, alguns conceitos,
alguns detalhes aqui para se montar uma escala. Primeiro, é preciso entender o que é intervalo, um intervalo musical. Intervalo musical é a distância entre duas notas, tá? Então aqui, entre o Dó e o Ré, tem uma distância. Essa distância que chamamos de intervalo musical, tá? Ou entre o Dó e o Dó sustenido, por exemplo, entre o Dó e o Mi, enfim. Entre duas notas. A distância entre duas notas chamamos de intervalo musical. O menor intervalo que temos na música ocidental é de um semitom. Então, um semitom é um degrauzinho aqui. Nós estamos no Dó, Dó mais um semitom, nós vamos para o Dó sustenido, que é o mesmo Ré bemol que eu acabei de dizer há pouco. E do Mi para o Fá, eu tenho um intervalo de um semitom, ou seja, um degrau só. E temos ainda aqui o tom. Um tom é igual a 2 semitons. Então é bastante usado isso também, semitom e tom. Uma escala nós montamos dessa forma, tom e semitom, tá? Então um tom é igual a 2 semitons. Semitons também às vezes chamamos de meio tom. Então vamos lá. Nós temos então uma fórmula para montar essa escala e todas as outras, né? No caso desta aqui, nós enumeramos aqui os graus. Então nós temos aqui, essa escala é de 7 notas. A oitava nota aqui já é a repetição da primeira, então estamos recomeçando a escala. Então nós temos de 1 a 7 e os intervalos aqui acima. Então, entre o primeiro grau e o segundo, nós temos o intervalo de um tom, ou seja, 2 degraus. Então, estou no Dó, mais um tom, pulo 1, 2, eu tenho a nota Ré, tá? Entre o Ré e o Mi, ou melhor, entre o segundo grau e o terceiro, eu tenho também intervalo de tom. Entre o terceiro e o quarto, intervalo de semitom. Entre o quarto e o quinto, de tom. Depois para o sexto, de tom também. Para o sétimo também. E do sétimo para o oitavo, para fechar a escala, né, a quantidade de notas, nós temos o intervalo de semitom. Então vai ficar assim: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a fórmula da escala maior natural. Dessa forma nós podemos montar a escala em todas as outras tonalidades, tá? Então eu tenho aqui Dó, mais um tom, pulo 2 degraus, tenho Ré, mais um tom, tenho Mi, mais um semitom, Fá, mais um tom, pulo um degrau, vou para o outro ali, tenho o Sol. Enfim, dessa forma nós montamos a escala maior natural, neste caso de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e o Dó novamente fechando ali a escala, tá? Ok. Se eu quero montar uma outra escala qualquer, neste caso a escala de Ré, eu coloco o Ré como sendo o primeiro grau, como chamamos também de fundamental, né? Então começamos pela nota Ré. Se eu tenho a nota Ré no primeiro grau, lembrando que entre o primeiro e o segundo grau eu tenho um intervalo de um tom, então o segundo grau vai ser a nota Mi. Então eu tenho aqui a nota Ré, mais um tom, ou seja, 2 degraus, eu tenho a nota Mi. Do segundo grau para o terceiro, eu tenho mais um tom, então Mi, pulo um degrau, vou para o outro aqui, né, um tom, eu tenho a nota Fá sustenido, mais um semitom, eu tenho a nota Sol, mais um tom, tenho a nota Lá,
mais um tom a nota si, mais um tom eu tenho a nota dó sustenido, depois mais meio tom, fechamos aqui com a nota ré, né? Até a primeira repetição, então, aqui nessa escala de 7 notas, tá? Então, na escala de ré, nós não temos a nota dó natural. O dó é sustenido, como está aqui, ok? Por causa dessa sequência de intervalos ali, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então é só seguir isso aqui que nós vamos montando qualquer escala, né? Ou a escala de qualquer tonalidade, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, a escala de Mi. Então, sendo Mi é fundamental mais um tom, o segundo grau é a nota Fá sustenido. Mais um tom eu tenho Sol sustenido, mais um semitom eu tenho a nota Lá. Mais um tom eu tenho a nota Si, mais um tom a nota Dó sustenido, mais um tom a nota Ré sustenido, mais um semitom eu tenho a nota Mi, ok? Vamos lá para mais uma escala maior natural agora de Fá. Então eu falei de sustenido nas escalas passadas ali de Ré e de Mi. Tem algumas situações que acaba sendo um outro assunto até, e onde nós falamos sobre a nota sustenido, usamos sustenido e não bemol, tá? Então isso já é um outro assunto também. Neste caso, no caso da escala de Fá, nós temos aqui a nota Si bemol no quarto grau, ou seja, é o mesmo som, a mesma nota lá sustenido, mas neste caso nós usamos o Si bemol, tá? Isso eu explico mais pra frente também melhor, é bastante coisa para se explicar. Então vamos aqui por enquanto resolver essa questão aqui de como montar uma escala, tá? Na hora de tocar, isso aqui não vai fazer diferença. Se eu toco um Si bemol, um Lá sustenido, é a mesma nota, o mesmo som, a mesma localização no instrumento musical, tá? Isso é só na parte teórica que mudamos o nome, ou escolhemos um ou outro, né? Então aqui no caso de Fá, eu tenho Fá sendo a fundamental, primeiro grau. Do Fá mais um tom eu tenho Sol, Sol mais um tom vai para Lá. O Lá mais um semitom, então aqui eu tenho Si bemol, mais um tom eu tenho Dó, mais um tom eu tenho Ré, mais um tom eu tenho Mi, e depois mais um semitom, lembrando que entre Mi e Fá aqui é um degrau só, não temos outra nota. Então do Mi mais um semitom, nós fechamos aqui a escala em Fá. Então perceba este movimento que se faz, né? A sequência de intervalos é a mesma, mas aqui nós estamos subindo um pouquinho mais na escada das notas aqui, digamos assim, mas mantendo a mesma sequência de intervalos, tá? Então olha só, Fá, aí eu tenho Mi, é a mesma sequência de intervalos, só que um pouco abaixo, venho para Ré um pouco abaixo, então vai ficar dessa forma, ok? Ré, Mi, subiu, Fá, sobe mais um pouco ali.